bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que bom, Senhor, acordar para mais um dia, para mais uma oportunidade de falar sobre o poder grandioso que há no Teu nome. Que bom saber, Senhor, que o Senhor é Deus conosco, Emmanuel, e que a Tua promessa é de que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então não importa como será o seu dia hoje, importa é que o Emmanuel, o Deus conosco, está conosco. Aleluia! E isso faz toda a diferença, Senhor. Saber que o Senhor está conosco. E a tua promessa é que o Senhor faria isso todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Oh, glórias a ti, Senhor. Oh, meu amor, amado de nossa alma. Aleluia. E hoje nós vamos estar falando do encontro de dois mestres. Capítulo 3 do apóstolo João vai nos revelar quem são esses dois mestres. Um é o mestre dos mestres e o outro é o mestre aqui da terra. Começa assim: Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer das águas do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. As coisas acontecem com todos que nascem, a mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não crerem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas dos céus? Ninguém subirá aos céus, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Vamos ler só até aí. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome dele. É o encontro de dois mestres. De um lado, Jesus, o mestre dos mestres. Do outro, Nicodemos, um mestre judeu. O primeiro é do céu, o segundo é da terra. O primeiro é divino, o segundo é humano. Quanto aos mestres dos mestres, eu não preciso te dar nenhuma explicação.
porque Deus ninguém explica. Mas, quando nós vamos falar desse mestre que foi procurar Jesus, nós vamos falar de um mestre do Sinédrio. Sinédrio era a mais alta corte judaica. Ela era composta por 70 membros e Nicodemos fazia parte desses 70. Era algo como uma academia brasileira de letras, sabe? As pessoas que estão ali estão com os números contados. Só ingressa um outro quando um morre. Um homem com toda essa sabedoria, fluente, rico, mestre, diz que ele foi procurar Jesus à noite. Por que será que ele foi procurar Jesus à noite? Jesus ensinava multidões durante o dia. Eu sei que assim, né? Quando o aluno não entende o que o professor falou, ele dá um jeito de procurá-lo no particular para ver se entendeu, né? Para tentar entender o que não entendeu. E ele chega, eu penso que ele foi procurar à noite também, porque durante o dia ele corria o risco de ser visto pelos outros mestres, doutores da lei do Sinédrio, né? E não ia entender o que é que aquele mestre tão sábio foi procurar. O carpinteiro, o humilde, o servo sofredor. Talvez ele teve vergonha. E quando ele chega até Jesus, ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor é enviado por Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Ao qual Jesus afirma: é isso mesmo, esse sou eu mesmo. Mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele enlouqueceu, né? Ele fala: como pode um homem velho entrar de novo no ventre da mãe e nascer? Aí Jesus começa a dar aula para esse mestre. A nossa conversão é um novo nascimento, né? É os primeiros passos para a restauração da cura do homem. As experiências vividas logo após aceitarmos Jesus causam um grande impacto em nossas vidas, né? Testemunhamos uma paz que nunca tivemos antes, uma alegria, uma esperança que não conhecíamos, não é assim? Tudo se faz novo. Essa experiência pode ser comparada aos primeiros meses da vida de um bebê, onde ele recebe toda a atenção, todo o amor da mãe. Existe uma sensação de plenitude. É assim, essas primeiras experiências com Jesus. É como se estivéssemos num lugar quente e seguro, protegidos. Mas esse bebê vai crescer, né? Vai começar a enfrentar os primeiros desafios em sua vida, vai ter que aprender a andar, vai cair, vai doer. Mas esse novo convertido, aos poucos, vai perceber que a vida cristã
Não é assim o mar de rosas, né? Não é porque você aceitou Jesus que Ele vai te poupar das frustrações e das decepções da vida. E foi nesse contexto que Nicodemos foi procurar Jesus, né? Rabi, e ele disse, quer dizer mestre. Ele reconhece que Jesus é Deus, é mestre. Nascer de novo, deixar morrer o bom velho homem, é abandonar as velhas práticas, os pecados, as atitudes, os pensamentos. E assim, ele começa, né, a querer saber como fazer para nascer de novo. Jesus olha para ele e começa a avaliar o QI dele, né? A inteligência desse aluno. Vira para ele e fala assim, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, se vos falei das coisas terrenas e você não acreditou, como é que você pode crer? Se eu te falar das coisas espirituais? Lá em 1 Coríntios 2, de 14 a 16, Paulo escreve, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. E aí, esse novo cristão começa a perceber que tem coisas antigas que ele precisa deixar para trás, que ainda não resolveu, as quais ele trava uma grande guerra, mas que é preciso ter muita força de vontade e auto-sacrifício. Porque no Salmo 19:1 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago 1:21 diz assim, despojando-se de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Nicodemos não conseguia entender o que era preciso fazer para nascer de novo. E o Senhor disse que era preciso nascer de novo das águas. Ai, meu Deus. Nascer do batismo. Despojando-se de toda a impureza. Vidas transformadas brilham ao ponto das pessoas que te cercam notarem se você é uma nova criatura, se você realmente nasceu de novo. As pessoas verão mudanças em você. Então, se ninguém percebeu essa mudança, comece a se preocupar, porque onde Jesus chega, tudo muda, tudo transforma, tudo vivifica. É impossível você continuar da mesma maneira. O maior exemplo dessa conversão foi na vida do apóstolo Paulo.
Lá em Atos 9, relata que Saulo, que hoje Paulo era um nome judaico, ele era nascido em Tarso e possuía dupla cidadania, judaica e romana. E diz que desde menino ele estudou sobre os pés dos famosos rabinos Gamaliel. E como todo menino judeu, aprendeu uma profissão. Paulo confeccionava tendas e, como fariseu, se comprometeu com o ensino e com as práticas das leis tradicionais do Antigo Testamento. E ele mesmo diz que ele perseguiu fervorosamente e aprisionava e atormentava os seguidores de Cristo. A vida de Paulo era dedicada a dizimar todo e qualquer cristão. Paulo acreditou fielmente que o cristianismo era uma seita que tinha que ser combatido com todas as forças, senão ela acabaria com o judaísmo. E ele fez isso com toda a vitalidade, até o dia que ele teve um encontro com Cristo. Simples assim. Porque depois desse episódio, as coisas mudaram da água para o vinho. O que aconteceu com a convicção de Paulo, o que mudou naquele instante na vida desse homem, fisicamente, você lembra, ele ficou cego por 3 dias, e nesses 3 dias ele não comeu e nem bebeu. E eu fico imaginando o conflito que passava na mente de Paulo, as atrocidades praticadas por ele, as mortes, as degolações, as prisões, os corpos que ele atirou fogo para iluminar as ruas. Eu fico tentando assimilar a angústia e o desespero desse homem, que agora fragilizado e cego, se encontra ali, depois do encontro que teve com Cristo. Eu penso que ele lembrou do episódio em que Estevão foi apedrejado sob o comando dele. Oh, Jesus! Mas a partir daquele momento, lhe foi enviado Ananias para que o batizasse no Espírito Santo e devolvesse a visão. E a partir de então, a sua vida foi transformada. Ele nasceu de novo. Para agora, de perseguidor, passar a ser perseguido. E ensinar e fundar igrejas para a honra e glória do Senhor. É preciso nascer de novo, nascer das águas do Espírito, para termos as nossas vidas transformadas. É preciso entendermos e discernirmos as coisas espirituais. E hoje, eu gostaria que esse encontro verdadeiro, que essa conversão acontecesse conosco novamente, chamando à nossa memória as primeiras práticas, a alegria de estarmos na igreja, de irmos ao culto,
de ouvirmos a palavra, de sermos sacudidas por Ele, voltarmos às primeiras práticas, porque vidas transformadas brilham e que eu e você possamos brilhar na vida de alguém. Bom dia, bom dia.